Imagina The Last of Us. Agora tira o fungo, põe vampiros no lugar dos zumbis e joga tudo isso numa fantasia medieval onde o sol simplesmente morreu. Foi mais ou menos essa a sensação que eu tive lendo O Império do Vampiro. E eu não consigo parar de pensar nisso. Esse é um livro que eu terminei recentemente e que me pegou de um jeito que eu não esperava. Deixa eu te explicar por quê. Sem spoilers primeiro e com uma sessão separada para quem já leu. Olá, eu sou Jack Noronha e hoje vamos falar sobre O Império do Vampiro de Jay Kristoff. Então, sem perder tempo, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais o canal e me motiva a fazer mais vídeos. Primeiro, o cenário. Porque o cenário é a metade do fascínio. O Império do Vampiro de Jay Kristoff se passa num mundo onde o Sol parou de nascer há quase 3 décadas, 27 anos. Um tipo de eclipse ou poeira, isso não é muito bem explicado, mas algo que nunca termina. E sem Sol, os vampiros deixaram de ter qualquer tipo de freio. Eles tomaram o mundo e a humanidade virou presa. O protagonista é Gabriel de Leon. Ele é o último da ordem de guerreiros, meio humanos, meio vampiros, caçadores treinados para combater justamente os monstros que dominam a Terra. E é aqui que entra a primeira coisa que me lembrou outra obra, a estrutura da narração. Quando o livro começa, o Gabriel está prisioneiro e ele conta a própria história a vida inteira, para um vampiro que registra cada palavra. Se isso te soou familiar, soou para mim também. E tem um quê de entrevista com o vampiro ali. Naquela moldura de um vampiro, nesse caso um meio vampiro, contando a história de vida dele. E o Christoph, ele pega esse esqueleto conhecido e cria algo dele. Vale a pena destacar também que esse livro ele é repleto de ilustrações belíssimas. Esse aqui é um exemplo que eu peguei de uma parte aleatória no meio do livro, mas ele tem diversas ilustrações como esta que vai dando um pouco de forma às descrições, sem sair do contexto. Então, tá, dentro do livro, essas ilustrações são desenhadas pelo próprio vampiro que está transcrevendo a história. Agora eu vou aproveitar para abrir um parêntese rápido, porque essa ideia de mundo tomado por mortos, os vivos como minoria acuada, cercada por monstros, me levou direto para a primeira vez que eu vi isso em Eu Sou a Lenda. E eu não estou falando do filme com o Will Smith, eu estou falando do livro original de Richard Matheson, dos anos 50. E aqui está a parte que eu acho fascinante. Em Eu Sou a Lenda é uma história de vampiros, mas é acreditado como uma das obras que basicamente inventaram o apocalipse de mortos-vivos em massa. Ele influenciou diretamente o cinema zumbi que veio depois. Ou seja, o apocalipse zumbi que a gente conhece hoje nasceu lá na origem de uma história de vampiros. Então, quando o Christoph faz um apocalipse de vampiros com essa estrutura de sobrevivência, para mim ele tá só fechando um círculo, devolvendo aos vampiros o território que foi deles primeiro. Então, fecho aqui esse parêntese. Agora, a espinha do livro e o que mais me impressionou na construção de um Império de Vampiro é contado em 3 tempos. Tem o presente, Gabriel na prisão, narrando. Tem o passado, a linha mais recente da história dele, já como caçador. E tem o passado mais antigo, as origens lá atrás, que explicam como ele terminou aquele caminho de caçador da Ordem de Prata. E o Christopher fica alternando entre as 3 linhas. Um capítulo te deixa um gancho no presente, o próximo te joga na juventude de Gabriel, o próximo te leva na origem de tudo. Quando funciona, e no fim funciona muito, essa estrutura faz o livro inteiro conversar consigo mesmo. Uma revelação lá no passado antigo muda o sentido de uma cena no presente. Você começa a montar o quebra-cabeça em 3 frentes ao mesmo tempo. Mas eu não vou mentir para você. É também parte do motivo do começo ser difícil. 3 linhas temporais sendo abertas ao mesmo tempo significa 3 contextos que você precisa segurar antes de qualquer um deles te fisgar de verdade.
E segura essa ideia porque é exatamente a minha próxima ressalva. Eu não seria honesto com você se eu não falasse disso. O começo de O Império do Vampiro é lento e me custou. Entre montar esse mundo denso, apresentar as regras da Ordem de Caçadores e abrir as 3 linhas do tempo ao mesmo tempo, o livro pede paciência antes de entregar. Eu confesso que demorei a embarcar. Teve um momento em que eu me perguntei se valia a pena. E aí aconteceu o que faz esse vídeo existir. Em algum ponto, e você vai sentir isso quando for, o livro vira uma chave. As 3 linhas começam a se amarrar, e a relação central engata, e aquilo que parecia arrastado ganha um peso enorme. E quando eu embarquei, eu devorei. As páginas que antes custavam a passar, de repente não passavam rápido o suficiente. Então, o meu recado honesto é esse. Se o começo te parecer lento e até mesmo chato no sentido burocrático, como foi para mim, resista. Esse é o livro que recompensa a paciência de um jeito que poucos recompensam. Deixa eu te dizer o que fez esse livro valer cada página. Primeiro, a voz do Gabriel. Ele é amargo, sarcástico, profano, um narrador que xinga, que provoca, que não quer o seu carinho. E é exatamente o tipo de protagonista áspero que eu gosto. Um cara que se esforça para ser detestável e te conquista a si mesmo. Segundo, o tom. É grimdark de verdade. É violento, é sombrio, não puxa os golpes. No mundo sem sol, o Christoph não te dá conforto barato. E eu respeito muito isso. E em terceiro, e aqui está a comparação que não sai da minha cabeça, a estrutura emocional do livro me lembrou muito The Last of Us. Sem entrar em spoiler agora, tem no coração dessa história um tipo de vínculo, uma dinâmica de proteção e sobrevivência que ecoa muito o que faz The Last of Us funcionar tão bem. Aquela coisa de humanidade encontrada no meio do fim do mundo. Eu vou destrinchar essa comparação de verdade na seção de spoilers, porque para fazer direito eu preciso contar um pouco do que acontece. Mas mesmo sem spoiler, fica o registro. Se The Last of Us te marcou, tem algo aqui pra você. Antes dos spoilers, o veredito justo. O Império do Vampiro é pra você se você curte Green Dark de verdade, sem concessão. Se um protagonista áspero e uma narração cheia de voz te atraem. Se você tem paciência para um começo denso, em troca de uma recompensa enorme. E se vínculo emocional no meio do apocalipse é o tipo de coisa que te destrói do jeito bom. Pode não ser para você se você tem pouca paciência com o começo lento, ou se estrutura fragmentada em várias linhas do tempo te tira mais do que te prende. Se você tem um TDA, pode ser mais complicado. Mas o meu veredito pessoal, esse eu cravo, foi um dos livros que mais me marcou recentemente. Um começo que quase me perdeu e um resto que me ganhou por inteiro. É, sem dúvidas, um candidato para meu livro favorito desse ano. Ok, a partir daqui vamos ter spoilers pesados da comparação com o The Last of Us em detalhe, e para isso eu preciso revelar coisas importantes da trama. Se você ainda não leu e pretende ler, e depois desse vídeo eu espero que você pretenda, pausa aqui e vai pro final do vídeo, onde não terá mais um logo de spoiler que eu vou colocar provavelmente aqui. Então, você caminhando o vídeo, você vê que tem um logo de spoiler aqui. Ainda não acabou a parte de spoiler. Ok, se você ficou, é porque leu. Então, vamos falar de The Last of Us. A comparação que não sai da minha cabeça é estrutural. Um guerreiro endurecido, cínico, quebrado pela vida, que teve a família morta, isso inclui uma filha jovem, e que acaba responsável por proteger alguém jovem de quem ele não gosta e quem ele não quer a princípio. Alguém que pode ser a chave para salvar o mundo. O Joe e a Ellie versus o Gabriel e a Dior. As semelhanças são bizarras. A Ellie é imune e pode conter a cura. A Dior, o Santo Graal.
Seu sangue pode trazer o fim da maldição do fim dos dias. Assim como Joe e Ellie, Gabriel e Joe começam com o pé esquerdo e vão desenvolvendo uma relação movida inicialmente por necessidade, criando confiança, amizade. Em ambos os casos, em dado momento, Joe e Gabriel tentam ou planejam delegar a missão para outra pessoa, fazendo Ellie e Joe ambas ficarem chateadas. E ambos acabam mudando de ideia e seguindo com elas. Fora isso, ambos, mais uma vez, depois de concluir a tarefa, cruzar o país, integrar a garota, Ellie ou Joe, ao seu destino, voltam atrás ao saber que o preço é a vida dela. Em ambos fazem uma carnificina que evidentemente terá consequências no futuro, salvando as garotas. Certo. Já vimos muito sobre The Last of Us e as comparações estão feitas, postas à mesa. Agora vamos passar para a estrutura em 3 tempos. A estrutura em 3 tempos me pareceu uma forma de não justificar as ações do Gabriel antes do tempo, não criando empatia por ele antes da hora, além de gerar curiosidade sobre certas coisas. Entretanto, o que eu acho que a gente perde com isso é o medo da morte. Se ele está contando a história, ele sobreviveu. Porém, isso gera uma outra pergunta. E os seus aliados? O que acontece com eles? O livro me leva a que todos estão mortos, então a pergunta vira mais quando e como. Mas pode ser que eu esteja errado, porque mesmo no final do livro, para quem leu, e quem leu sabe, isso não fica claro para todos. Quanto ao resto, eu pude prever por diversas vezes soluções claríssimas para mim, para alguns problemas que os personagens levavam algum tempo para entender ou que entendiam por acaso, quase por sorte. Isso não quer dizer que o livro não conseguiu me surpreender. Em alguns momentos fui surpreendido e até mesmo enganado. Mas tem essa ressalva. No final, o livro claramente se prepara para o próximo, e eu particularmente sabia no meu âmago, certeza mesmo, de que ele tinha se deixado prender e que aquilo iria terminar com ele escapando. E eu estava meio certo nessa hipótese, mesmo que muito errado. Ele não parece ter se deixado prender, mas ele realmente tenta escapar e não consegue. O que explica o segundo livro, afinal ainda tem muita história a ser contada. Voltando, o Império do Vampiro é a prova de uma coisa que eu acredito muito. Nem todo livro precisa te agarrar na primeira página para ser inesquecível. Mas, se você for autor iniciante, isso é fundamental. Isso seria praticamente uma versão do não tente fazer isso em casa. Voltando, esse quase me perdeu no começo e terminou entre os que mais me marcaram. Um mundo sem sol, um herói que você não deveria amar e ama mesmo assim, uma estrutura ambiciosa que se amarra de um jeito lindo e um coração emocional que ecoa uma das histórias mais queridas do videogame. Se você chegou até aqui e ainda não leu, lê. E tem paciência com o começo. Vale. Agora me conta nos comentários, você já leu O Império do Vampiro? Sentiu mesmo The Last of Us que eu senti? Ou acha que eu tô viajando? E se você travou no começo, você resistiu? Largou? Ah, e um recado prático. A trilogia tem os 2 primeiros volumes em português. E o terceiro está a caminho. Então dá para começar essa jornada sem medo. Mesmo porque são 2 calhamaços. Então, quem leu, sabe. Até a próxima, pessoal.